Hoje vou explicar para vocês um pouquinho sobre a história do handball. Vamos nessa? O handball foi criado na Alemanha em 1919 pelo professor e atleta alemão Karl Schultz durante a Primeira Guerra Mundial. Desde sua criação, o handball tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre, em gramados, e os espaços eram menores. Então, pessoal, o que a gente consegue entender com essa pequena introdução, que o handball de antigamente não é o mesmo handball contemporâneo de hoje. Ele veio sofrendo algumas mutações até chegar no handball que a gente conhece hoje. Beleza? Agora, o esporte é executado em quadras fechadas, de 40 por 20 metros. Além disso, no início, o handball era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde, e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Outro fator que diferencia sua origem é que em 1927 foi criada a Federação Internacional de Handebol Amador, a FIHA. Porém, em 1946, durante o Congresso de Copenhague, os suecos oficializaram o seu handebol de salão para apenas 7 jogadores por equipe, passando a FIHA a denominar-se Federação Internacional de Handebol, FIH, e o jogo de 11 jogadores passou para o segundo plano. Então, pessoal, essa aqui é mais uma mutação que o handebol sofreu. A primeira partida internacional de handebol foi disputada entre Alemanha e Áustria. A Áustria levou a melhor, com o placar de 6-3 sobre a Alemanha. Imagina você criar um esporte e ainda perder na primeira partida internacional, né? Deve ser fácil. O handebol foi disputado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, com apenas a disputa entre os homens. Porém, o esporte deixou o calendário olímpico e retornou somente em 1972, em Munique. A primeira participação do handebol feminino em Jogos Olímpicos aconteceu na edição seguinte, em Montreal. Desde então, o esporte se consolidou no calendário olímpico, tanto como a disputa de handebol masculino quanto feminino. Historicamente, o handebol nas Olimpíadas é dominado pelas seleções europeias. Os únicos países fora da Europa a conquistar medalhas no esporte foram a Coreia do Sul, tanto no masculino quanto no feminino, e a China, um bronze no feminino. A primeira participação do Brasil no torneio de handebol dos Jogos Olímpicos foi em Barcelona, em 1992, com a seleção masculina. Naquela edição, o time nacional herdou a vaga de Cuba, que havia sido campeã dos Jogos Pan-Americanos, mas desistiu de ir à Olimpíada. Em sua estreia, o Brasil não venceu nenhum dos 6 jogos que disputou e ficou em 12º lugar entre os 12 participantes. A primeira vitória brasileira no handebol em Olimpíadas aconteceu na disputa de 11º lugar de Atlanta, em 1996. A seleção masculina derrotou o Kuwait por 31-25. Hoje, o Brasil ocupa a 13ª posição no ranking mundial, com 444 pontos. Posição essa acima de países como Canadá e Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha informado vocês. Espero que eu tenha colocado um pouquinho de conhecimento para vocês. Beleza? Deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e tchau!